Então, vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o setup na banda de Bollinger Squeeze. Como funciona? A banda de Bollinger, ela trabalha em relação à média de 20, tá? No caso a minha aqui é a média de 21, 20% para cima, 20% para baixo. Então ela vai acompanhando a média em todo o seu percurso, toda a sua formação no caso. Quando ocorre a baixa do preço, numa lateralização, numa congestão de preço de alta e de baixa, a banda de Bollinger ela vai se fechando. Quando ela se estreita, nesse estreitamento, o preço de alta e de baixa ele tende a ficar bem próximo um do outro, tá? Então ocorre esse tipo de situação aqui, ó. Eu vou desenhar aqui. Ocorre esse tipo de situação aqui, ó. Tá? Esse estreitamento aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Ela era mais larga aqui para trás, com uma maior amplitude, aí ela fecha, tá? Então, nessa situação, o preço ele vai ficar andando lateralmente aqui. Esse aqui foi curto. Ele começou por volta de meio-dia e foi até por volta de 15 horas, né? Quando o preço toca na banda de Bollinger, aqui, ó, ele rompe a banda, ó. Quando ele rompe a banda, que ele rompeu, você vai esperar ele fechar. Rompeu, fechou. Aí você dá a entrada, tá? Então você vai esperar o rompe. Sempre você vai esperar fechar o candle. Então ele foi lá fora e fechou aqui, tocando na banda. Então, o próximo candle, você vai esperar um pouquinho e vai dar entrada aqui, ó. Até onde ele perder a mínima dele, aqui, ó. Ele vai perder a mínima dele aqui para esse outro candle aqui, ó. Certo? Você vai comprar até onde der. Depois ele volta, perde a mínima e forma uma posição de reversão, correção ou pullback, o que for. Nesse caso não cabe pullback porque nós estamos aqui no topo, né? Então o pullback do topo não existe, vai ficar só poucos pontos. Então isso é o squeeze. Vamos olhar na sequência outras posições. Vamos olhar aqui. Como é que ele vai? Olha aqui, estreitou? Não, ainda está com folga. Pareceu um squeeze? Pareceu. Estava no final do dia, tá? No final do dia. O reflexo desse squeeze, desse primeiro aqui. Vamos olhar o contexto. Tá? O reflexo desse squeeze foi a lateralização que ocorreu aqui e sempre vai acontecer isso, tá? Quando ocorrer esses squeezes, o preço está sendo comprimido, o preço de alta e de baixa estão se aproximando. Aproximando de quê? Aproximando de uma força que está atraindo esse preço. Força é a média móvel de 400 ou a média móvel de 200 ou a VWAP, o valor ponderado médio do preço, tá? Ou uma formação de baixa ou de alta para uma reversão. Sempre vai ser nessas posições que vão ocorrer. A situação, quem não trabalha com a média de 400, ele vai ficar esperando ver o gargalo, chama gargalo, né? Que só vai estreitando, parece o gargalo da garrafa, a boca da garrafa vai fechando, né? Então, olha só, estreitou a banda, o preço
o preço de alta ele baixa, ele começa a baixar, tá? E o preço de venda começa a subir, vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando, né? E o outro preço também de cima vem pressionando, pressionando, tá tipo uma parada de preço no mercado e depois explode. Nessa hora que explode é quando o preço consegue largar aqui, ó. Quem tá aqui andando bem legal aqui, que sempre quando eu começar a acontecer uma situação dessa, a gente tem que olhar para qual direção a nossa banda de 400 está andando, certo? Se não for a banda a banda não, a média, né? Para qual direção a média de 400 está andando? Para qual direção a média de 200 períodos está andando? Tá? Nesse caso aqui, a nossa média de 200 estava tranquila aqui embaixo, mas quem estava causando aqui o squeeze era a de 400. Influencia. Vamos ver o próximo. Permaneceu. Aí o preço tende a soltar da média, tá? Aí gera uma posição uma posição compradora bem favorável, com uma inclinação boa da 21, da média, né? 21. Aí ele soltou aqui, ó, na hora que ele solta, ó, ele vai dar uma posição compradora, inclusive numa fase de mercado compradora também, de alta. Aí ele faz a correção, quando ele corrige em direção às médias, né? A média de 50. Ele já inicia, na verdade, é uma reversão. Aí ele já vai para o fundo, né? Ó. Mas por quê? Ele sobe e vai tendendo a média. Eu tenho uma média de 400 puxando o preço, forçando. E a média de 400 são 400 movimentações de candles, cada candle com milhares de contratos, centenas e centenas de contratos com diferentes valores dentro, e vai formando uma pressão e uma formação de força direcionando o mercado. Tá? Eu tenho 3 contratos, 2 para um lado e um contrário. A força vai para onde? Para o lado dos 2. Tenho um cabo de guerra, 5 do lado, 3 do outro. Teoricamente, os 5 vão ganhar. Agora, se eu colocar 5 crianças de um lado e 2 adultos do outro lado, quem vai ganhar? Os adultos ganham da 5. Depende da quantidade e depende do valor que vai gerar o tamanho daquele candle. Tá certo? Então, vamos falar de força, que o exemplo é força. Aqui, no caso, a força de venda está sendo mais forte. A tendência vendedora. Tá? Aqui, no caso, a minha posição é a média. É a média de, aqui ó, é a média de 200 períodos. Inclusive, a posição dela é uma posição de tendência compradora, né? Tá para cima aqui, ó, inclinando, ó. Aí bate aqui com a tendência de cima. Então, toda essa análise influencia na hora de você saber por que toda essa movimentação, desde aqui de baixo, ó, do dia todo, até na hora do squeeze, foi uma posição compradora. Porque também essa tendência já vinha ocorrendo. Aqui, ó. Já vinha ocorrendo desde essas forças aqui, já vinham empurrando para cima. Olha a 50. A média de 50 aqui, totalmente inclinada. Excelente. Olha a minha média de 21 aqui. Excelente. O dia foi o dia de fazer compra. Tá? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo squeeze. Quando estreita novamente aqui, o estreitamento, quanto mais fechado, melhor, tá? Mais fechado do que isso, melhor ainda. Aí, tocou na banda, ó. Ele rompeu a banda aqui, no fechamento dele, pode fazer a venda. A venda foi o quê? A venda, no caso do day trade, foi aqui, ó. Ele tocou na banda, fecha aqui, ó. A venda do day trade aqui foi até aqui. Compensação refletiu para o dia seguinte.
refletir para o dia seguinte. Eu olhando isso daqui, eu estou percebendo aqui a ponta vendedora se formando aqui na média de 21 períodos. E eu sabendo que ocorreu um squeeze nessas condições aqui, tá? E eu sabendo que eu tenho uma média de 400 períodos aqui, eu vou aguardar o primeiro candle fechar. A partir de baixo da média eu vou vender. Quando esses candles soltarem aqui a VWAP, melhor ainda. Aí ela solta bem aqui quando faz esse pullback. Ó. Olha só. Vou desenhar aqui com o pincel. O preço começa a cair, tá? O preço já vem caindo aqui, no caso, desde lá de cima. Ele terminou aqui, caindo aqui. Aí eu aguardo esse primeiro candle. Ele já vem com a força de cima e quando ele fecha, eu verifico a VWAP aqui, ó. Tem pessoas que já fazem isso aqui, ó. Já compra aqui, larga aqui. Tá? E tem conservadores que já fazem assim, ó. Espera, deixa a venda se formar, candle forte apareceu aqui, chega até o final, faz a correção até na VWAP. Sempre pode olhar nos gráficos, vai ocorrer exatamente isso. Toda vez que tiver movimentação de baixa ou de alta, primeiro, segundo, terceiro, quarto candle. Ó, 1, 2, 3, quarto candle. Dá o pullback. E logo em seguida você faria uma compra segura com uma economia considerável de stop. Economia de stop. Acontece. Por quê? Porque o teu stop ia ser curto aqui. Ia ficar aqui no candle anterior. Ó. Coloca aqui. Ia ficar no candle anterior. Tu podia gastar bem aqui. Ó. Tá? Então, bem curto mesmo. Vou fazer um quadrado aqui para ver. Esse vago aqui, ó. Cadê aqui? Tá certo? Vamos para o próximo. Então, ó, diminuir mais, que é bom. Sempre é legal ver aqui, ó, ver o alvo, ver a história, né? Ver a história. Vamos procurar outro squeeze. Vamos olhar. É legal quando a gente olha, cadê as médias? Tá aqui, tem uma média em cima. Aqui a outra média bem aqui, ó, 400 aqui. Cadê o meu outro imã? Tá aqui, perfeito. O que aconteceu? O preço vai tender para a média. Eles vão puxar o preço. Eu venho aqui, ele bate aqui embaixo, não é squeeze, mas eu tenho aqui 21 com a banda superior da média, tá? Com a banda superior da banda de Bollinger. Aqui, ó. Aí dá uma formação, o preço cola e está forçando aqui o preço embaixo, limitando o preço, servindo de suporte. É a 21 aqui, ó. A verde aqui, ó, vermelha. Quando ela me dá a posição de venda aqui, ela fica verde, tá para cima, cruzou a 50, ó, 50 tá aqui. Ela me dá a posição, toca na banda e sobe, tá? Considera-se squeeze? Não considera squeeze, é um outro tipo de abertura esse, mas dá para fazer negócio. No nosso caso é squeeze. Esse aí é aquele setup, fechou fora e fechou dentro aqui, ó, da banda. Fechou fora, fechou dentro, tá? Fechou fora, fechou dentro, ó, a pontinha aqui. Então, tá também esse negócio. É outro setup que vai ter na próxima aula. Ó, o nosso caso é com squeeze, estreitamento da banda o melhor possível. Vou diminuir aqui a altura para a gente ver melhor. Então, vamos lá, ó. 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 É procurar sempre o que for mais
Olha, tem um aqui, ó. Olha aqui, esse aqui, ó. Ele bem fechado, ó. Mas ele tá no final do dia. Tem tudo isso. Vai ter um squeeze. Aqui um. Tem que ter um. Aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Olha só. Qual foi o motivo desse squeeze aqui, ó? Cadê o imã? Para poder pegar aqui, ó. Qual foi o motivo disso aqui? Vamos analisar o contexto. Cadê as médias? A minha 21 tá aqui, tá? Ela tá com uma posição já com uma ponta compradora aqui, ó, subindo aqui com uma inclinação boa. Logo abaixo dela tem a 50 também para cima, apontando, tá? Favorável a uma posição compradora. Perfeito. O direcionamento da média 8 também está apontando para cima. Quando eu for ampliar aqui, ó, deve estar apontando para cima. Aqui, ó, média 8 apontando para cima. A VWAP apontando para cima. Tá fazendo aqui a curva, está começando aqui a apontar para cima. Então, perfeito. Aí, quais são as minhas médias que influenciam pesadamente na história aqui para a formação desse squeeze? Nenhuma, teoricamente. A mais próxima é o volume. Pode estar influenciando. O volume médio ponderado do preço, ele está aqui em cima. Então, ele pode estar influenciando isso daqui. Mas, o que está ocorrendo aqui mesmo foi isso aqui, olha, essa reversão para major tendency reversal, tá? Uma tendência de reversão majoritária, tá? O que é isso? Uma MTR, é bacana a MTR. Aqui eu tenho aqui o movimento de subida, que está errado esse quadrado aqui, deixa eu tirar ele daqui. Vamos colocar a seta. Então eu tenho aqui o movimento de subida. Não vou entrar muito detalhe para trás aqui, só no dia anterior, que é o dia 4, no caso. Aí eu tenho aqui um movimento de descida aqui, de baixa dos preços. Perfeito, caiu tudo isso durante o dia todo, já são 2h55 da tarde. O que acontece aqui? Vai acontecer o seguinte: ele entra numa correção e lateraliza numa amplitude interessante aqui. Logo em seguida, ele tem uma formação de breakout, tá? Esse breakout tem mais de 10 candles e isso caracteriza quase que com 100% de certeza uma MTR. Porque eu preciso primeiro ter vindo de um movimento de tendência, no caso de alta, ocorreu um movimento total de reversão para um movimento de baixa, aí começou a minha MTR, ou a lateralização e o power breakout com esses candles, inclusive abaixo aqui da média, tá? Uma tendência aqui, ó, nesse topo azulzinho, uma tendência de voltar para a posição essa formação de dois topos com a tendência de voltar para a posição de baixa, tá? Esse topo aqui azulzinho 1, o topo azulzinho 2, eles tentaram aqui formar os dois topos para poder fazer a queda aqui para baixo, não conseguiram, aí formou o power breakout, congestionando aqui na lateralização e me deu a subida de alta dos preços. Reverteu novamente. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ó. Vou colocar aqui. É aqui, ó. E aqui uma caixa lateralizada. Ó.
Tá, isso aqui é uma MTR. Então esse motivo aqui, desse círculo, essa elipse aqui, é a lateralização, power blackout e o volume próximo, para ver o AP, segurando o preço. Então gerou o meu squeeze. Aí quando o preço soltou dessa situação aí, ele libera. Qual era a tendência? A tendência era uma tendência de alta. Tá certo? Então esse é um squeeze. Sempre observar os squeezes com o contexto. Vamos ver outro. Squeeze. Olha só esse aqui. Ele fechou bastante. Esse aqui já é mais fácil. Ele foi, né? Teve a nossa tendência aqui. Ele lateraliza. Quando ele lateraliza, nós estamos aqui tranquilo, só olhando e tal. Por que será que aconteceu isso? O que levou a acontecer isso? Olha a minha 200 aqui, ó. A 200 está lá no meio do canal da banda de Bollinger, dentro do canal. Então o preço vai ficar colado aí. Olha a 400. Quando acontece isso aqui, ó, 200 e a 400 junto, aí o preço cola. Quando o preço consegue soltar isso, ó, aí ele te dá o teu squeeze. Ele toca na banda, tocou na banda, perdeu a mínima, vai fazer a tua compra, tua venda, no caso. Tá? Só que aqui já deu no final do dia, né? Aí você já vai ficar olhando, já vai saber que no dia seguinte vai ter a finalização do teu squeeze, né? Certo? Agora, observando, no caso, essa situação de um dia para o outro, quando você viu que aconteceu isso aqui, ó, o preço segurou na banda de Bollinger até por volta de 9,20, quase 9,25 mais ou menos aqui. Aí ele tenta aqui corrigir na média, ele corrigiu na média de 9 aqui, ó. Olha, ele corrigiu na média de 9, bem aqui, ó, de 8 períodos. Aí ele faz uma descida, mas já totalmente congestionado. É um local perigoso, já era uma tendência de reversão aqui, ó. Aí depois é que ficou, ó. Depois é que o preço liberou, soltou, né? Aí, ó, ele desce tentando fazer a baixa de preço, uma tendência de baixa, tá baseado no que a média está dizendo aqui, né? Tá inclinada, vai ser uma baixa. Ele começa fazendo, mas a média aqui, a 200, ela começa com a tendência bem leve, horizontalizada. Qualquer movimentação no mercado faz a reversão acontecer. Aí ela já está em região aqui, ó, meio que baixista aqui, tendendo alguma coisa, congestionando. Por que acontece isso? Porque ela vai cruzar aqui a 9. Opa! Ela vai cruzar. Cadê? Deixa eu tirar isso aí. Ela vai cruzar aqui a 9 a 21 aqui, se recuperando, iniciar a tendência de alta. Nessa vez não foi mais MTR, tá? Porque não configura. Cadê os 10 candles? Cadê a tendência de reverter? Teve, mas cadê os 10 candles? Pelo menos 10 candles, então não teve. Uma grande tendência de baixa, mas não completou aqui na lateralização para caracterizar isso, né? Então, o que me interessa aqui seria o squeeze, que vai acontecer lá em cima. O que aconteceu aqui e vai acontecer aqui em cima, mas não é squeeze, é outro setup. Então vamos ver depois. O squeeze foi aqui, o anterior que nós vimos aqui, mas não foi forte. Foi congestionado no dia seguinte. Então, teoricamente, numa situação dessa, eu não faria negócio aqui. Nem faria negócio aqui. Motivado por essa congestão aqui. Eu ia esperar a posição para ficar limpo o gráfico, no caso uma reversão. Tá? Quando ele sobe aqui, ó, que ele corta,
ele ultrapassa esse topo. Vou limpar aqui e falar de novo, ó. O que aconteceu aqui? Eu vou desenhar. Ele desce daqui até aqui, ó. Tá, bem aqui tem um topo. Quando ele ultrapassa esse topo, aí praticamente aqui começa realmente a alta do preço e a reversão é confirmada. Então eu esperaria que, devido a essa congestão, devido a VWAP, ele não está largando a VWAP, o pullback foi muito curto. Aqui, ó, foi 3 candles aqui curto e um candle grande. Eu já ia olhar porque eu ia fechar no fechamento daqui, ó. Aqui o local para fechar seria aqui, ó. Ó, embaixo. Aí já ia perder aqui, né? Quando eu percebesse o primeiro candle, opa, para. Já não ia mais fazer o negócio. Eu ia esperar ele parar, perder o topo anterior e confirmar a nova tendência. Confirmação da tendência se deu nessa quebra de rompimento de topo anterior. Tá? Vamos procurar mais um. O que eu quero deixar assim... Eu quero deixar assim bem claro que nós não podemos só chegar... Olha só, esse aqui ficou bacana. Esse ficou legal. Vocês estão percebendo que esses squeezes eles estão ficando lateralizados porque tem a presença de médias de 200 aqui, ó. Aí de 400 aqui dentro dele. Forma essa caixa aqui do dia todo aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui. Tá? Ó. Forma essa caixa. Ah, deixa eu pintar essa caixa de azul. Pronto. Formou essa caixa aí, o preço lateralizou. Não dá para fazer negócio aí. Como é que você pode olhar isso aqui? Aqui, ó. Começou o dia, o preço cai. Ó. O preço cai. Enquanto o preço tiver... O preço já, o volume cai. Enquanto o volume tiver assim... abaixo da média e mais abaixo da média, abaixo da média e mais abaixo da média, e faz umas tentativazinhas, que são essas tentativas de rompimento aqui, ó, ele tenta, deixa aqui o pavio e volta, tenta, deixa o pavio, volta, faz um topinho aqui e volta, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque a força, esse vetor que é a formação dessa média de 200 e a de 400, está segurando o preço de alta e o preço de venda. Então, quando esses preços estão colados um no outro, não tem lucro, né? Não tem lucro. Então, segura, é canal. Quando ele solta o canal, no dia seguinte, olha, passou um dia inteiro. No dia seguinte, solta o canal, ele dá o squeeze que você queria e você ganha seu dinheiro legal. Ó, abriu o dia, fez o pullback, ó, fez o pullback e vai embora. Aqui teve a tendência de queda e fez aqui novamente, olha. Ó. Segundo, tem uma tendência de queda e sobe novamente. Foi difícil isso daí, porque todos estavam pensando já na subida, né? Já direto, devido ser um squeeze e tal, gargalo aqui fechado, uma pressão de preço de alta de baixa nessa região aqui, aí, pô, a squeeze vai subir, não deu, foi realmente difícil. Quem tentou fazer, quem comprou na posição certa aqui, só largou depois que perdeu a máxima, o candle perdeu a máxima, enquanto ele estava descendo, descendo e descendo. A partir do momento que ele perdeu a máxima, corta a operação e ganha alguma coisa. Tá? Então aqui a operação ela só vai ser feita após o rompimento desse topo aqui, ó, para cima. Tá? Então, bora ver outro. Ó. É outro setup. Olha, esse aqui foi legal, ó. Esse aqui abriu bem, ó. Pode ver. Só que você não sabe que vai acontecer isso. Aí, a primeira coisa que você vê,
Formou um canal? Formou. Formou um caixote? Formou. Vamos marcar essas posições aqui. Formou um canal? Cadê aqui? Formou. Que horas ele começou? Começou aqui. Formou o preço do volume, começou a diminuir. O volume praticamente sumiu aqui. O volume foi almoçar. Olha só como é que ficou. Ó. Ficou dessa forma aqui, ó. O volume diminuiu total. Vou aumentar aqui para ver. Olha o volume. Volume mínimo possível. Olha o volume estava aqui. A queda. Tá? Então, quando o candle corta, quando o candle rompe aqui, termina o dia. Terminou o dia. No dia seguinte, ele começa com um martelinho aqui, né? E uma recuperação de mercado. Então, numa situação dessa, o que nós vamos fazer? Vamos esperar um pullback. Os candles estão pequenos. Candle pequeno é perigoso. Vamos esperar o pullback. Quando ele der o pullback, a gente se posiciona e faz a compra. Olha só. Não foi uma compra, digamos assim, boa, né? Por quê? Porque a inclinação deles aqui, ó, não estava tão... Ó, bateu aqui e vai comprar até aqui. Não tava os candles 1, 2, 3, aí depois diminui, aí faz pullback, 1, 2, 3, 4, diminui e faz pullback. Tava lá mais pequeno, né? Fracionado no mercado, tava rarefeito aí, tá? E mais aqui. Então sempre assim, olha esse aqui, perfeito, olha, esse aqui foi lindo. Isso daqui já é o dia, vamos analisar, pronto. A gente já viu isso aqui, isso aqui é o dia 12, olha. Dia 12. Aí, que é hoje? Dia 13? Que dia é hoje? Dia 14 aqui, ó, dia 14, ó. Então, dia 15 é feriado. Tá? 15 é feriado. No dia 16, qual vai ser a posição do mercado? Fácil. Teoricamente, vamos desenhar aqui um canal, tá? Um canal. Espera aí, antes de desenhar o canal, vamos verificar qual é a tendência. Olha só isso aqui. Eu tenho uma movimentação forte, tendência, e uma lateralização. Isso dentro do contexto do gráfico, está dentro de um canal maior, olha só. Tá? Esse canal maior, eu posso ver aqui no 60 minutos. Ó, eu vou diminuir agora os 60 minutos. Diminuir os 60 minutos, ó. Tá? 60 minutos está me dando, ele está aumentando a amplitude, ele vai aumentando a amplitude até uma hora que vai romper o canal dele, olha só, olha aí, ó. Então ele está me dando uma posição mais ou menos assim, ó. Vou traçar aqui a linha, ó. Ele está me dando uma posição assim e uma posição assim. Então ele está andando como? Ele está andando aqui, ó. Ele pode ir para cima, ele pode vir para cá, ele pode vir para cá. Ele está aumentando até alguma hora que ele vai romper o canal ou romper o canal. Qual é a probabilidade disso acontecer? A probabilidade disso acontecer possivelmente é que seja para cima, né? Ele já está aqui, a não ser que ele rompa aqui. Vamos depender qual é o candle que vai aparecer. Tá? Então vamos olhar aqui em um dia.
que está acontecendo em um dia? Olha, o dia, ele está dizendo que esse dia é uma posição de baixa. Tá, então, teoricamente, ele vai fazer uma correção aqui, ó. Terminou o dia, a média aqui de 9 está afastada da 21. A média de 9 não, a banda, né? A média de 9 está colada aqui, ó. Está coladíssimo aqui. Pode ser que ele venha, pata aqui, ó. Tá vendo a linha que nós fizemos lá? Ele venha aqui dessa linha e já suba aqui, ó. Já vai formar um candle aqui, subindo aqui. Tá? Ou ele vai ter que romper aquele canal que nós estávamos desenhando. Mas eu tenho uma impressão que ele vai fazer isso aqui, que é a subida. Então vamos lá para o tempo de 5 minutos. Perfeito. Então essa movimentação aqui, eu tenho uma média de 400. Eu tenho uma média de, uma média de 200, tá aqui, ó, 200, tá aí escrito 200, média móvel aritmética de 200. E aqui eu tenho uma média de 400, ó, a linha aqui, preta, ó, 400. Essa média tá puxando o preço. Ele pode romper a média, se ele vier com força, ele tá segurando a força, segurando a força, segurando a força. Soltou ele pode romper a média e subir. Qual é o último topo? Vou desenhar aqui vou desenhar, vou desenhar primeiro lá, tirar esse pincel aqui. Eu vou desenhar primeiro uma resistência. Primeiro uma resistência. Aonde? No último topo, ó, tá aqui, ó. Tá, tem essa resistência aqui. Perfeito. E tem outra resistência aqui. Tem outra resistência, não. Tem outro suporte aqui embaixo. Tá? Tem um suporte aqui embaixo. Perfeito. Como eu sei que existe um canal com uma amplitude, dando amplitude para o preço, ele pode dar uma descidinha e depois subir. Então ele pode fazer o quê? Pode fazer exatamente isso aqui, ó. Ele pode fazer a descida que ele estava fazendo aqui. E depois ele pode tentar ir na direção do topo anterior. Antes de romper, ele volta. Se eu fosse calcular a Fibonacci, eu ia calcular esses retornos em cima dos pontos de reversão. Quais seriam os alvos de 38, 50, 61 para esse topo aqui? Tá certo? Então, para depois ele ultrapassar esse topo aqui. Esse movimento seria feito. Então, o dia de terça-feira, a possibilidade seria essa aqui. Tá certo? Então, o squeeze seria o quê? O squeeze seria de compra. Aqui, ó. Teoricamente. Tá? Tem que ver o tamanho disso daí. Se ele não tiver força, ele bate e volta. Depois ele ganha força e ultrapassa o topo, né? O mercado é assim, ultrapassando objetivos, metas, né? Então tem um topo ali, pode ser um horizonte do mercado. Isso é matemática. Alvos de Fibonacci matemática, o alvo já existe, o alvo já estava lá. O preço vai chegar lá fazendo curvas ou indo direto. Indo direto é uma reta, reta é matemática. Indo indiretamente, ele vai atuar com vários fractais, várias reversões de tempo gráfico que te levam a um tempo maior para fazer a força chegar no alvo matemático. É uma teoria, tá? Isso é uma teoria, porque é mais ou menos assim. Deixa eu tirar isso aqui. Quando você traça isso aqui, finalizar aqui com Fibonacci. Quando você traça, vamos fazer no último dia. O último dia é esse aqui. Tá? O último dia é isso aqui. Quando você traça, deixa eu dar um limpa no gráfico. Eu estou tentando dizer. Eu tenho aqui subiu, né? E aqui ele fez um fundo aqui.
Embaixo, primeiro ele tem um topo, aí ele começa uma perna, aí forma aqui um topo aqui, depois um fundo. Tá. Eu quero confirmar isso aqui. Tem um fundozinho aqui, um topo e um fundo. Tá, bacana. Então, eu quero saber qual é a correção. Correção vai dar aqui, ó. Então vamos lá. Quero saber qual é o número que vai ter aqui, ó. Só que foi fraco, né? Ó, até no fundo. Teoricamente, ele teria que subir, mas não subiu. Ele reverteu mesmo, tá? Ultrapassou 50, gerou uma dúvida, ultrapassou 61, aqui nesse candle vermelho, lateralizou e caiu. Tá? Então, basicamente, o preço aqui, ó, do jeito que apareceu essa correção cinzazinha aqui, era para ele ter corrigido e passado com o candle verde para cima. Não ocorreu. A gente chama isso de tentar passar aqui como é que se diz? Pontos de alvo, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho um topo aqui, ele não permaneceu na tendência que ele deveria, ele recuperou e se geraria compra lá em cima, eu vou traçar um Fibonacci de duas pernas, do topo para baixo, para poder gerar alvos para baixo. Do topo até o fundo, solto e clico aqui, amplio e aí vamos ver o que aconteceu com o gráfico o dia todo. Diminui um pouco aqui. Olha só, certíssimo. Ó, o fundo bateu em 223. Qual foi o primeiro alvo dele? Seria 161, né? Cadê o 161? Cadê o 61? Tem 141, 161. 161 ele deu aqui, ó. Mas já no topo, né? Já voltando como se fosse uma reversão. Mas a compensação ele acertou aqui no 141, ó. Na verdade, tá certo, né? Tem que tirar o magnético para poder funcionar. Talvez eu esqueça. Então vamos lá. Tem um magnético. Colocar aqui um sinal azul marinho. Aqui, ó. Esse alvo aqui ele acertou. Ele veio lá de cima do 0,38, 0,23, 38, 50, 61, 100, 141. 141. Aí ele tenta chegar aqui, ó. A 161. Tem aqui, ó. Aí o 161 dele já deu aqui. Vamos colocar assim, deu na região de 161 o alvo, ó, deu nessa região aqui, teve uma diferença no fractal, bem aqui, ó, um pedacinho de tempo aqui que ele levou, ó, para chegar no alvo de 161, o alvo de 161 tá bem aqui, desenhando ele, o 61 estaria exatamente aqui. Então ele passou um pouco do alvo. Aí de repente a gente poderia fazer uns ajustes aqui em cima, não pegar daqui, ou pode ser o segundo ponto, o primeiro ponto. Aqui a gente vai ficar milimetrando, não, tá certo. Não vou milimetrar não. Então tá praticamente em cima do alvo, questão de ticket para acertar no alvo. Mas está funcionando, tá? Então seria essa marcação, o preço já estaria aqui, o alvo já estaria aqui e a lateralização já vai ocorrer aqui. Uma outra coisa legal de lateralização é mais ou menos assim, ó. A gente teria que contar por perna e para mudança de tendência, aqui, ó, no caso, perdeu a mínima? Não. Perdeu a máxima? Não. Aqui nessa outra, deixa eu tentar marcar aqui. Marcar aqui com verde, com o vermelho. Tá, então perdeu a máxima? Não. Perdeu a mínima? Não.
Perdeu a máxima, aqui ganhou, a máxima ganhou. Então esse aqui é um alto. Aqui, ó. Aqui. No caso seria um H1, né? Tá? Seria aqui. H1. Então, perfeito. Ele deu uma alta, passou da máxima. Aí teoricamente ia descer. Não desceu nada. Aqui, perdeu a mínima? Não. Perdeu a máxima? Perdeu. Outro H1. Então, não é mais H1, H2 agora. Ó. Perfeito. Então, tem dois H2. Aí, vamos ampliar aqui só para dar uma olhada para ver quem que perdeu o que aqui. Ó. Perfeito. Olha só. Perdeu a máxima? Perdeu. Perdeu. Esse aqui não perdeu a máxima para esse aqui, ó. Então, tenho H1, H2, H3. Aí, o que acontece? Perdeu a máxima? Não. Perdeu a mínima? Perdeu. Eu tenho L1. Tá? Tenho L1. Então, quando ele perde a mínima... Opa, errei aqui. Quando ele perde a mínima... É o verdinho. Tenho L1 aqui. Quando ele perde a mínima, ele vem subindo, 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 perdeu a mínima e caiu. Ó. Aí caiu realmente. Aí ele perdeu a mínima não, perdeu a máxima, perdeu. O outro H. Qual é a tendência? Qual é a tendência? A tendência é uma queda. Ó, a tendência é essa queda aqui. Então teve 4, H1, H2, H1, H2, H3, L1, H1. Por quê? Porque isso aqui foi uma tendência. Ó, isso aqui foi uma perna, teoricamente, né? Ó, eu posso dar aqui do fundo até na máxima, H1. Tá? Aí ele desce. Né? Aí ele sobe. Ó, H1, H2. Os dois. Aí ele começa a descer. Aí depois ele sobe. Então, H1 na primeira perna, H1, H2 da segunda perna e H1 na terceira perna. Qual é a tendência? A tendência é venda. Deu, né? Deu. Vamos ver quanto é que deu isso aí. No caso, assim, pode comprar bem aqui, ó. Tem gente que compra logo aqui. Fechou na abertura, passou aqui, já faz a compra, tudo bem. Mas o certo é aqui, ó, comprar aqui embaixo. E aqui, ó, vai comprar, quando eu romper, aí ele só ganha só um pedacinho. O certo é comprar aqui, ó. Cadê o meu alvo? Ó, o certo é comprar quando ele fecha, né? Aqui. Aí para baixo, tá? Pessoal, então nós vamos ficar por aqui. Até a próxima aula.